Mercado Sem Rodeios, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com o Pedro Gonçalves, também engenheiro agrônomo, pesquisador também do nosso time. E a gente vai falar de alguns temas que preocupavam o mercado. Vamos começar com a doença de Newcastle, não é isso? Exatamente. Falei certo, Newcastle? Falou assim, Scott. Tem o pessoal que pronuncia Newcastle, depende aí de como pega para as regiões do inglês, né? Então, falando um pouquinho, isso daí acabou movimentando bastante o mercado, porque é uma região que afeta... Newcastle é uma doença que dá em frango. Exato. Tem que começar, é bom mostrar de onde vem, né? É uma doença que afeta, inclusive, o sistema respiratório do frango, acaba até lesionando, né? Gerando edema na cabeça, afetando o sistema nervoso, entre outras coisas. E muita preocupação em torno, aconteceu na cidade de Antagorda, né, no Rio Grande do Sul, mas o mapa, acabando fazendo as avaliações nas regiões em volta, né, nas cidades ao entorno, acabou registrando que esse vírus não se espalhou, que é uma notícia boa, né, para o Brasil, porque isso acabou até gerando um bloqueio das exportações, né, o Brasil bloqueia as exportações para o mercado externo, né, muito por causa dessa doença, semelhante ao que acontece com a febre aftosa, né, Scott? Quando foi detectado esse caso, o Ministério foi rápido, o sistema sanitário do Brasil foi rápido, da própria granja foi rápido, e o governo brasileiro suspendeu as exportações, foi um alto embargo, tá? Segundo você, o Pedro aí fez um levantamento, foram mais de 400 fazendas, unidades produtoras, não 400 fazendas, 400 unidades produtoras fiscalizadas e nenhuma delas foi encontrada a doença, e agora a gente precisa esperar a autorização dos importadores para a gente voltar a exportar. Agora, o que nos preocupava era assim, puxa, se a gente não exporta o Brasil todo, essa carne de frango vai para o mercado interno e acaba concorrendo com a cotação da arroba do boi gordo que está vindo aí numa recuperação. Isso não aconteceu, né, Pedro? O que a gente sentiu até o momento, não, Scott, ainda não afetou em nada, a preocupação era realmente essa, né? Disponibiliza muita carne de frango no mercado interno, cai o preço dessa proteína, acaba competindo com a proteína bovina, e o mercado boi gordo que vinha em alta, como que fica, né? O cenário dessa semana foi de firmeza, né? Sustentabilidade aí, sustentabilidade não, né? Sustentação na cotação da arroba do boi gordo, praticada aí 225 até 230 reais por arroba, isso na referência de São Paulo. Tivemos aí umas altas para novilha e para vaca, ficam aí nos preços, né, 200 até 215, dependendo aí do peso da novilha, da vaca também. Isso é preço São Paulo, não? Isso, exatamente, todas as referências aqui em São Paulo. E também pensando aí na questão né, de ofertas de bovinos, a gente vê a escala de bovinos ainda trabalhando naquela faixa de 10 até 15 dias aqui em São Paulo. Então, o cenário ainda não foi impactado, né? A gente precisa ver como que vai ser daqui para frente, mas parece que já está bem controlada a situação. A gente tem uma audiência bacana em todas as nossas mídias, a gente recebe a seguinte pergunta recorrente. Vocês põem aí o preço a 225, São Paulo, 225, 227, 230, eu vendi por 235. Eu falei, bom, o preço é uma referência, não é? E você tem que vender ou na nossa referência ou acima, se o gado for bom. Agora, se vender abaixo, é porque o seu gado não deve ser tão bom assim, ou deve estar longe do frigorífico, ou deve ter estrada difícil, e tudo isso acaba pesando no preço, tá? Mas essa referência, no levantamento que a gente faz aí, mais de 400 pontos diariamente em todo o Brasil, né? Que mais, Pedro? Continuar falando, questão, né, do pessoal fica vendo aí o momento que a gente está vivendo do ciclo pecuário, questão da reposição, né, que vem em altas, a gente já comentou até isso nas outras semanas, é bom pontuar novamente, né, as cotações aí, principalmente, né, o boi magro já está recebendo altas na maior parte das praças, muito por causa da procura. A gente está falando aí de um giro de confinamento o maior, né, já registrado, até o Confina Brasil, inclusive, está em campo levantando todos esses dados. E a gente vê uma movimentação interessante para esse segundo semestre em questão de oferta, né? A gente sempre fica preocupado, né, oferta de confinamento, vai baixar o preço da arroba do boi gordo, como que vai ser? Não é bem assim, né, Scott? Não, o Pedro fez um levantamento aí de mais de uma década para trás, e foi mais de 20 anos até que você fez. 20 anos. Foi embora, né? E a oferta de gado confinado, vamos dizer assim, se não existisse o gado confinado, certamente os preços, a pressão de compra seria maior, né? O vendedor poderia estar com uma cotação maior. Mas a quantidade de gado confinado não é suficiente
para fazer com que os preços caiam. Mesmo porque gado confinado, como a gente tem uma apuração dos custos até a oitava casa depois da vírgula, né, vamos dizer assim, é mais fácil do pecuarista calcular a margem e fazer venda futura, já tratar a entrega para frente. Tem grandes confinamentos aí que fazem entregas semanais de gado, né? Ou entregas quinzenais, entregas mensais. Então é claro que o cara não corre esse risco no mercado spot, né? Então a tendência do mercado ainda é muito pequena, a venda futura de rebanhos, mas essa deve ser uma tendência. Isso acontece com milho, com soja, com café e vai acabar acontecendo com o boi. Mas ainda não é assim, tá? É por isso que a informação diária é importante, é por isso que o mercado também é tão volátil. É isso, né? Acredito que seja só isso, Scott. Mais informações a gente vai estar disponibilizando aí nas nossas mídias sociais também. Qualquer coisa, atualização com relação à doença de Newcastle e tudo que pode impactar no mercado. Só acessar scottconsultoria.com.br, Spotify, Scott Consultoria com Agro no Instante, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Telegram. E lembrando que o encontro de intensificação de pastagens, as inscrições já estão rolando, né? E esse evento vai acontecer em setembro, mas a coisa já está... Se você quiser se inscrever agora, você faz uma inscrição mais barata do que esperar acontecer lá na frente. Ô Pedro, só queria dizer que o Pedro vai fazer uma apresentação lá em Foz do Iguaçu, vai falar sobre o que mesmo? Você vai falar sobre produção de semente? Vou falar de tudo um pouco, né, do mercado, expectativa que a gente tem, o impacto que a gente tem em relação ao boi gordo, em relação ao sistema produtivo do pecuarista, né? O que a gente pode esperar aí para esses próximos momentos? A gente fala muito do ciclo de alta, qual que é o cenário, o que a gente teve até o momento, porque o preço da arroba vem embaixo, o pecuarista fica um pouco mais resiliente ali, se vai investir, se não vai, e qual que é o impacto disso no sistema de produção brasileiro, né? E ele vai falar disso do ponto de vista da semente de capim. Exatamente. Tá? Essa é uma... E vai falar disso também no nosso evento, está ferrado. Bom, gente, é isso aí. Eu desejo a todos aí bons negócios, boa saúde e até a semana que vem. Forte abraço a todos, até a próxima.